De volta com o Educador Entrevista, recebendo hoje aqui o Beto Tofetti. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Oi, boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Educadora. E eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui. Bom, amanhã comemorando o Dia Nacional do Café, não é? Acho que não tem uma comemoração mais ao estilo brasileiro, né, do que o Dia Nacional do Café, não é? Uma cultura aí que impulsionou por tanto tempo, né, basicamente a nossa economia. Hoje, não é, ainda faz um papel fundamental dentro dessa estrutura. E cada vez mais com qualidade de produção, né, Beto? Com diversidade, com rastreamento, com selo. A gente percebe aí o quanto ainda, né, o quanto já se desenvolveu e o quanto ainda tem espaço para desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, Luciano. Você falou muito bem colocado sua fala. O café tem a origem, né, séculos já no Brasil, tem toda uma história, principalmente na nossa região, Alta Mogiana, que a gente fala, né? O café precisa, o bom café de qualidade, através do tempo a gente foi vendo que é um café, tem que estar numa altitude acima de 800 metros para ser um café de melhor qualidade, em altitudes de 1.000, 1.200 até fica melhor. Enfim, ele passou por um processo, mas assim, muito grande, e ultimamente esse processo está mais rápido, que isso que você colocou aí, né? Rastreabilidade, dos famosos ISO, né? Você tem que ter tudo na parte ambiental, na parte trabalhista, enfim, são várias nuances, várias coisas que mudaram com o tempo, que hoje não é só café, tem toda uma história para ser contada para cada xícara tomada. Exatamente. E de como se tem uma cultura em volta disso, da mais variada, não é? A gente tinha e ainda tem o costume do brasileiro, né, do cafezinho preto, etc. e tal, mas a gente começa também a ver uma diversidade no consumo local, não é? Na maneira do brasileiro consumir, né? É lógico que maciçamente a gente ainda tem uma maneira tradicional, mas a gente começou a conversar um pouquinho com o mundo, né? Com outras maneiras aí de se apreciar o café. Sim, o nosso café, bem antigamente, né? A gente colocava assim, né? O café bom a gente exporta e fica com ruim aqui, né? O café bica corrida que a gente fala, né? Um café de um grão maior também, ele é valorizado de acordo com o tamanho do grão também, enfim. E esse café, dito que a gente foi acostumado aqui com o tempo, era um café que você falou, era uma torra muito acima, né? Então ele ficava preto mesmo, ele vai café forte, não é? Ele fica amargo, por isso que a pessoa põe açúcar, né? O café que é uma torra média, um café bom, a pessoa consegue tomá-lo sem açúcar e não sente o amargor, ele fica mais tempo, o retrogosto que a gente fala, né? Sentindo aquele gosto, né? Então o café foi passando, né? Década de 70, 80, e hoje ele está como se fosse vinho. Não existe um café melhor, existe aquele que você mais gosta. Então se você pode gostar de um café com açúcar, sem problema nenhum, mas aquele café que você está pondo açúcar, ele tem que ser sempre o mesmo, para você colocar aquele açúcar e sentir aquele mesmo paladar, né? Eu costumo brincar muito que é assim, é que nem McDonald's, você sabe que não tem gosto de nada, mas o gosto é sempre o mesmo, então você não vai se surpreender negativamente com o gosto, né? Exatamente. Café hoje é isso. A gente a vida inteira, se você falar isso para os antigos, eles levantariam dos túmulos. A gente fala assim, o café de qualidade você apanha e você tem que pôr no terreiro e secar bem ele, rodar para ele não fermentar, né? Porque senão ele muda o gosto e tal. Hoje tem cafés fermentados. Exato. As pessoas induzem a fermentação do café, é um outro paladar. E como eu não estou acostumado, eu não gosto. Mas para quem nunca, às vezes, tomou um café, a pessoa que está tomando um café pela primeira vez, pode gostar daquele café. E pode sempre querer aquele tipo de café, né? Porque é isso, tem muita questão do hábito, não é? A gente fala aqui muito da questão do paladar. Há 20 anos, se você chamasse a maioria dos brasileiros para comer um sushi, né, era impensável no paladar brasileiro, não é? Hoje já está na rotina, não é? É lógico que tem algumas adaptações ali, né, para o sabor. Da mesma maneira o café, né? Você tem a questão do hábito e não é que o sujeito de um dia para a noite vai provar um fermentado ou uma torra diferente e vai se apaixonar de cara, né? É uma questão aí de
apreciar aos poucos. Sim, para você ter uma ideia, eu tenho uma grande amiga que vocês conhecem também, que é a Flávia Lancha. Eles são, tem a Café Labareda, né? Os primeiros a exportar café, hoje eles exportam para 13 países, enfim. E nós fizemos um dia com o pessoal da Ciesp, lá na fazenda deles, e colocamos 4 tipos de café. E um dos cafés era o premiadíssimo dela, que ganhou o prêmio em primeiro lugar, né, de café. E eu estou acostumado com café. Não é o café que eu mais gostei. Tem um café que ele é um pouco abaixo a pontuação, né, desse café premiado, mas é o que eu mais gostei. E todo mundo que estava lá gostou mais desse café do que do premiado, para você ter uma ideia. Você entendeu? Então, isso é muito comum acontecer, né? Agora, como também já foi colocado aqui, o que o mercado exige hoje da gente é todas, como eu te falei, esses ISOs aí, né, essas responsabilidades, e você falou, hoje tem o selo no saco de café. Então ele não quer mais saber se o café é daquela fazenda só, ele quer saber se é daquele talhão da fazenda específico, você entendeu? E vira e mexe, eles mandam pessoas lá para ver se achar um saquinho plástico, se achar um negocinho de... tudo isso você tem que ter muito cuidado, né, para garantir. São 2 coisas que eles são muito, quando você fala em exportação de café, eles são muito rigorosos. Com relação a isso que a gente falou aqui, e com relação à entrega. Você tem que entregar aquela quantidade e no prazo combinado. Se você furar isso, você geralmente não vai mais comercializar com ele. E é interessante também a gente pensar na própria questão histórica, não é? Que é uma das coisas que na gastronomia mais me fascina quando a gente pensa em café. Porque todo outro processo gastronômico tem uma lógica, não é? Mas pensar como o sujeito pegou aquela frutinha, pensou em secar, torrar, moer e processar é muito fora, né, de qualquer padrão aí, porque muita coisa que a gente tem na gastronomia foi também pelo erro, né? Misturou uma coisa ali que não podia e tal. Mas é um processo que não foi erro, né? O sujeito teve que pensar esse passo a passo para chegar aí, né? Tem a questão da observação, né, da energia, né, do animal lá que comia frutinha, que ficava mais ativo. Falou, opa, mas daí a resolução básica é vou comer a fruta também, né? Sim, poderia comer. E o fruto é até bom, é bem docinho, é um fruto, né? Você falou bem real, né? Os queijos franceses são muito isso, né? Foi acidente, né? Ficou lá, depois descobriram que aquela fermentação, enfim. Mas o café é isso, o café ele é uma cultura de baixo de floresta, e a gente adaptou, como tudo, né? Antigamente era mais fácil, para tudo na agricultura, e o café não foge à regra. Quando a gente éramos 1 bilhão de pessoas lá atrás, o processo produtivo podia ser talvez até mais extrativista, de buscar tal. De 1 para 8 bilhões de pessoas, então esses processos tiveram que ser acelerados. Então hoje a gente planta café a céu aberto mesmo, né? Então isso implica algumas outras pragas que vêm, né? E aí você vai fazendo todo esse trabalho aí. Mas é interessante mesmo. O que a pessoa, como é que ela foi fazendo para chegar nisso, né? É um negócio realmente de encucar. Muito bom. Márcio Herval, aqui a Clarissa, Letícia e Benjamin mandando um abraço. Um abraço. Parabéns, Clarissa. Aniversário da Clarissa hoje. Muito bom. Tá, parabenizando pelo trabalho aqui, né? Que vem desenvolvendo em torno do café aqui na região. E aproveitar aqui o José Ricardo, né? Que é assim, como é que convida um produtor de café para tomar café? Né? Já é um paladar mais exigente, não é? No sentido de, ou não? Rapaz, assim, é o que eu te falei, paladar, né? Cada um tem o seu. Eu também fui criado consumindo aquele café anterior lá, né? Esse café mais preto. Eu fui mais torrado, então eu fui adaptando o meu paladar. Mas assim, eu amo doce, mas café com açúcar eu não gosto. É a única coisa que eu não gosto. Eu tomo chá com açúcar, mas café... Agora, dá para tomar o café com açúcar... na hora, se você toma, até vai, porque o açúcar começa a trabalhar já, né? Outra fermentação, muita gente faz o café com açúcar e põe na garrafa. Aí o gosto fica totalmente modificado, fica um café bem ruim. Se for pouquinho açúcar, eu até consigo tomar, mas muito, meu paladar não acostuma mais. Você tem hoje a disponibilidade, né, de uma gama de processos de fazer, não é? Porque era isso, né? Antigamente era coadorzinho de pano, todo o processo, né? Mas hoje não, hoje você tem prensa francesa, né? Você tem lá a cafeteirinha italiana, uma série de equipamentos também, né? A produção do café eletrônico, vamos dizer assim, né? Com as cápsulas.
que também aumentou demais o mercado, né, Beto? Sim, sim, as cápsulas vieram para facilitar bem também o mercado, né? E com relação aos tipos de como a gente coa café também tem todo. É o que eu te falo, hoje você não vende só a commodity, ainda existe a commodity, beleza, a gente trabalha isso, mas hoje é todo, que nem às vezes uma cervejaria artesanal, quando surgiu também, é o ambiente, é a história que você está vendendo. Aquela xícara de café, você não está pagando o grão, você está pagando toda aquela decoração, o atendente, enfim, é além só do produto café, você entendeu? E isso tudo vai agregando valor, né? Vai agregando valor ao produto. O pessoal chama de gourmetização às vezes, Sim, né? sim. Mas é isso, né? Deu uma outra estrutura. E a gente vê, né, essa potencialidade, o próprio sindicato rural, né, que muitas vezes traz aí os cursos, não é? E vários ligados a café, e também na expansão disso, né? O café como elemento da gastronomia, né, para doces, para pratos. Isso também tem mudado um pouquinho e tem caído um pouco mais na rotina. Sim, aqui para a nossa região, muito bem, o café, entre aspas, não o café de que a gente coa, assim, mas as coisas feitas com café gelado, né? É muito assim, vasta essa culinária com café, né? E o sindicato tem um trabalho bem bacana com relação aos curso Senar, que o Júlio está lá à frente há muito tempo, faz com muita competência. O Luiz Roberto também tem feito um excelente trabalho nesse sentido. E é isso, é da nossa região, né? É a região da Alta Mogiana. Eu não falo que a gente faz os melhores cafés, mas com certeza são compatíveis com qualquer região do Brasil, o nosso café. Depende, como eu te falei, do gosto. Quem gosta do café mais ácido, o nosso café aqui da região, ele é mais achocolatado, o gosto dele, né? Vamos dizer assim. E ele não é um café tão ácido, a gente não trabalha, a gente quer retirar a acidez do café. Mas tem locais da Europa, por exemplo, mais nos países do norte da Europa, que eles gostam do café mais ácido. Então, é o que eu estou te falando, vai do gosto de cada um. O que a gente tem como produtor de café estar sempre de acordo com as legislações e tentar manter aquele padrão. Como nas uvas, no vinho, num ano de muita seca, às vezes, como ele é um fruto, ele concentra açúcar. Então, ele vai dar um sabor diferente. Mas esse café dessa safra específica mudou por causa disso. Mas, no normal, ele vai ter um sabor diferente. E aí é bacana a gente falar dessa questão do selo, né? Que o Alta Mogiana querendo ou não, um selo na média aí recente, né, comparado a outros, não é? Mas é justamente por isso, não é? Tem que se entender a característica, tem que ter uma avaliação de uma maneira geral da região para ver que tipo de café é produzido para de fato ter essa identificação. Foi um trabalho muito árduo e nesse ponto, como eu te falei da Flávia Lanche, o marido, eles tiveram um empenho muito grande para conseguir esse selo da Alta Mogiana. São 15, se não me engano, são 15 municípios de São Paulo e 8 de Minas, se eu não estiver enganado, que tem esse selo. Né? E aí tem toda a parte histórica, que tem que fazer parte da região, e tem a parte geográfica também, que é a altitude, cafés acima de 800 metros, né? E aí tem outras nuances aí também que tem que ver, mas essas duas tem que ter, tem que fazer parte da região e tem que ter essa altitude, senão não vai ser não vai ter o selo Alta Mogiana. Perfeito. E é bacana isso, né? Porque a gente está numa região aqui e que, querendo ou não, dá um padrão específico para esse café, né? Ninguém mais se encaixa. É o que aconteceu, por exemplo, com o champanhe na França, né? Só na região de Champagne, etc. Então, querendo ou não, dá um quê a mais aí para o nosso café. Sem dúvida nenhuma. Tem outras regiões que têm outras nuances, né? Como eu te falei. Mas a Batatais, vou te falar a verdade, eu pratico agricultura não só de café, tenho de milho, de soja. A altitude de Batatais, essa altitude de 800 metros, o nosso índice pluviométrico é uma região abençoada. Aqui, para você ter uma ideia, Ribeirão Preto, se plantar café, não vai dar café de qualidade. Se eu plantar um milho aqui em Batatais e um milho em Ribeirão Preto e fizer o mesmo trato cultural, o milho aqui vai produzir mais do que Ribeirão, que a altitude é mais baixa. Então, nós somos privilegiados nesse aspecto. Fora a mão de obra, né, que veio esse pessoal da história, os italianos, depois todos, enfim, que compõem hoje aqui a região, que foram desenvolvendo, né,
esse apreço aí pela cultura do café e estão nisso até hoje, né? E os filhos já, os netos, né, que já estão desenvolvendo esse café top aí, esse café de cafeteria gourmet que a gente fala, né? Estão dando seguimento aí à cultura do café. Exatamente. Até porque isso, né? Ribeirão também tem essa característica de ser caldeira de vulcão, né? A gente já é borda, né? A gente já pega, inclusive, né? O pessoal não sabe disso, mas o Ribeirão foi né? Um vulcão aí no passado, né? E a gente está na borda aqui que tem essas outras características que são, de fato, peculiares e muito mais interessantes para uma série de itens da agricultura. Também é bacana quando a gente pensa no selo específico, você estava falando de todas essas características. Além disso, entra o processo de beneficiamento, é aquilo que a gente estava falando, né, de como isso é produzido. Então, isso pode também indicar, ele mantém o selo independente do beneficiamento depois. Ó, fiz um fermentado, não é fermentado, isso altera o selo? Não. A pessoa tem direito a esse selo, dependendo do café que ela vai produzir. Tá? Mas, como eu te falei, tem vários outros, tem que cumprir todos esses, vários... vamos dizer assim, os pré-requisitos. Pré-requisitos para ter esse café, né? Agora, se vai ser o fermentado, que é uma coisa muito recente, tá? É como eu te falei, há 5 anos a gente não falava em café fermentado. E eu, do meu gosto, eu não faço. Né? Agora, para que eu tome, mas se chegar a um ponto que a procura de café fermentado está tão grande e que ele dê esse, vamos dizer, esse lucro que dá para a gente ter aí, é um processo diferente, você põe às vezes em tanques e joga o acelerador aí da fermentação. Então, se eu ver que comercialmente isso é bom, eu até posso produzir. O que não me obriga a tomar, vou continuar tomando o que eu acho mais saboroso. Né? Exatamente. Né? E a gente vê isso, né? Até fermentado na cachaça. Né? Tem vários tipos de fermentação diferente. Hoje o mercado é recente ainda, né? Tá vendo? Mas está em evolução assim astronômica de rápida. Perfeito. A questão da produção em si, né? O Danilo perguntando aqui a respeito desse processo, né? Das mudanças que a gente teve. E aí você colocava, né? No passado você tinha até a ação, né? Mais quase extrativista, etc. E aí a gente vai para campo, né? O que mudou na questão do próprio campo hoje? Rapaz, mudou praticamente tudo. Né? A gente fazia muita colheita manual, hoje é quase toda colheita com máquina. Os espaçamentos dos cafés, né? Antes eram árvores de café, hoje chega numa determinada altura, você faz as podas, o esqueletamento. Mantém. Então, trabalha-se muito na variedade. Outra coisa que era muito comum a campo, você mantinha na terra o café, sem nada de nenhum tipo de mato, nenhuma cobertura, era só o café. Hoje você planta o café e já planta a braquiária no meio. Né? Que é para poder... Aí você vai roçando essa braquiária antes de semear, para ela manter o solo mais fresco, né? Segura mais a umidade, tem mais matéria, aí você joga isso para debaixo do pé do café. Não deixa erodir esse solo. Evita a erosão do plantio. Então, são várias técnicas aí que foram sendo desenvolvidas que não tem... Como eu te falei, se os que começaram o café lá atrás viessem hoje, eu falei, nossa senhora... É assim, totalmente diferente do trato que se dava antigamente ao café. Até porque uma coisa estava conectada na outra no passado, né? Você mantinha limpo, que também era mais fácil para a colheita depois, que era manual, né? Uma coisa estava conectada na outra. E era muito comum também, hoje ainda tem pouco, mas muito pouco, quase nada. Eles mantinham limpo e plantavam feijão no meio do cafezal, você entendeu? Fazer outras culturas no meio do cafezal, né? E hoje isso quase que não é utilizado mais. Não tinha irrigação, hoje a gente tem irrigação. Passamos pelo processo de irrigação de pivô central, depois por gotejamento, que hoje é o que mais indicado, né? Então, assim, foram vários processos aí que foram sendo modificados e de acordo com as circunstâncias, né? Também inclusive das legislações trabalhistas também. Sem dúvida. Rafael colocando uma outra questão bacana aqui também, não é que ele estava vendo aí na propriedade ao lado que a família tem, do sujeito alugando a abelha para polinizar o cafezal. Né? Achou interessante isso, né, enquanto processo aí de produção. É lógico que ele está colocando aqui que é uma produção, como você falava aí, mais do café orgânico, etc. Né? Outro nicho, né? A Flávia, que eu te falei, Flávia Lancha lá do Café Labareda, eles tiveram essa coisa de café orgânico. Infelizmente,
O mercado, a produção é muito mais baixa, tá? As pragas têm, então produz menos. E o valor que se pagava mais realmente não compensa. O que está acontecendo? Muita gente que começou está deixando de ter café orgânico. Eu acredito que isso, para os que ficarem, vai ficar bom, porque vai ter menos e vai menos subir concorrência o preço, valoriza o produto. Com relação às abelhas, assim, eu mexo com agricultura faz 37 anos. E na fazenda, inclusive, tem, tá? Uma pessoa pediu para deixar lá umas caixas, de vez em quando ele me deixa lá um pouco de mel. Mas, assim, a gente só vê falar em aumentar as produtividades, sempre, 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 sempre. Eu não sei se está faltando tanta abelha assim, não. Agora, elas são fundamentais. Eu estou falando, tem que ter, porque se não tiver, não vai produzir. Não vai polinizar. E como está polinizando e está produzindo, eu creio que tenha. Talvez a gente não esteja vendo aí como é que está isso aí. Mas temos que estar atento a isso, porque esse é um fator preponderante, né? Se não polinizar, não tem jeito. Gabriela coloca uma questão aqui também interessante, né? Dos cafés exóticos, não é? O Brasil tem o tal do café jacu, não é? Ela pergunta, né, a respeito disso, né? De novo, né? É um negócio tão exótico, com uma produção tão pequena, que é lógico que tem demanda, que chama atenção, mas não é, de fato, um café de consumo contínuo. Sem dúvida. Como eu te falei, são a parte do gourmet, né? Do glamour, ou do ser diferente, né? Tem gente que gosta, esse que é o que o animal come, o grão, depois defeca e pega. Mas como eu te falei, é um nicho específico para... paguei caro, tem gente que gosta disso, né? Eu paguei caro desse café, é uma das formas da pessoa se sentir importante tomando um café, mas de maneira nenhuma. Se gosta desse, vai ser difícil, porque é difícil ter, né? Era melhor que o gosto fosse adaptado a um café mais comum, né? Exato. E é lógico que também nessa questão específica, né, foi uma questão da propriedade, né, no sentido do sujeito estar lá, né, numa Mata Atlântica, né, se eu não me engano, né, de ter um manejo que é mais artesanal ali e ter entre aspas, né, uma parte de prejuízo que o jacu dava ali, porque é da região, né, de falar assim, olha, se tem lá o bichinho na Ásia que faz o mesmo processo, né, por que não daqui conseguir certificação, fazer o processo, etc. Diferente, né, da Ásia, que eu não sei qual que é o bicho lá que... tem que faz lá, o África, o Ásia, mas que ele mantém o bicho lá em cativeiro, consumindo só café para pegar aí a ação. Não, né? Aqui a gente ainda tem uma questão também de, olha, foi uma oportunidade. Estava lá, vi que funcionava e calhou de dar certo. Sim. Né? É bem assim. Que é lógico que você não consegue reproduzir também, né? Vou comprar... Mesmo porque eu não sei nem se pode ter criação de jacu, né? Eu vou pegar o jacu, levar para lá para fazer o processo. É lógico que não, né? Então tem essa coisa que sai fora da curva, sim, sim. De fato, né? Pedro perguntando aqui, tempo de produção, o quanto mudou isso? O processo está bem acelerado, né? Em suma, antigamente quando se plantava, até a primeira safra é mais ou menos o mesmo tempo, né? Chega uma safra boa mesmo a partir de 2 anos e meio para ter uma safra boa. Mas hoje em dia o desenvolvimento é tão grande que tem variedade de café que se você descuidar, ele produz tanto que ele mata o próprio pé. Você entendeu? Então você tem que estar muito atento a uma estrutura de solo muito boa, a colocar não só os adubos macro, mas os micro também, para ter um equilíbrio da planta, para que ela se mantenha produtiva e saudável, né? Como nessas culturas que são, não é perene, mas é uma semi-perene, tem a cana-de-açúcar. O grande gasto que a gente tem, né, dispêndio, é na implantação da cultura, né? Então, quanto mais tempo você conseguir manter sem ter que replantar tanto a cana quanto o café, é melhor. Aí veio essas culturas da fazer as podas, né, de esqueletar. Então, tem todo um trabalho aí de estudos aí para que isso alongue, né, a vida do seu cafezal. Mas, em suma, o início de começar a ter o lucro já em torno de 2 anos e meio. Por aí. Perfeito. E esse processo de poda, esqueletar, é anual, dentro da produção? Isso depende. Tem gente que trabalha ano sim, ano não. Então, ele trabalha assim.
Um ano produz café pra caramba. Por quê? Porque o café tem essa característica, ele produz do ramo para frente, você entendeu? Aquele ramo que ele produziu ano passado, por exemplo, ali não dá quase café nenhum, só no que cresce que vai dar mais café. E também, como hoje a gente planta muito adensado, né? Ele vai encontrando muito assim, assombreia e não dá tanto. Então você tem que realmente fazer esse... Para desconectar um pé do outro. Então, se você trabalhar ano sim, ano não, tem muita gente que trabalha assim. No ano não, você não tem gasto nenhum quase na lavoura, porque como ela não vai produzir, está despalitado, é um gasto bem, é um manejo bem facilitado, você entendeu? Agora, no nosso caso lá, eu não trabalho ano sim, ano não. Então, às vezes o café vai 6 anos, você entendeu? Sem ter que despalitar, aí depois eu faço um despalitamento, aí depois... Mas eu estou estudando em fazer esse despalitamento alternado ano a ano, que eu acho que acaba compensando mais. Perfeito. E também uma questão, quando a gente fala de café, de toda a infra, a gente falava, né, desse crescimento no antes, né, de infraestrutura, de maquinário para colheita, né, de toda a questão do manejo, mas a gente tem também toda uma infra para o depois, né? Secagem, armazenagem, torra, enfim, né? É um processo grande que a cidade aqui também tem muito know-how, né? Às vezes a gente pega os índices aqui de exportações do município, né? E às vezes aparece até um índice de café que você fala assim, nossa, mas a gente produz tanto café assim, né? Não, que muitas vezes é processado aqui na cidade, né? Tem bastante café, faraco, tem muito aí. Esse processo também mudou muito, né? Porque antigamente, como eu te falei, não queria que se fermentasse café, então você tinha que tirar a fermentação do fruto. Como é que você fazia isso? Rodando no terreiro de café, não tinha outra forma. Então, se você produzisse muito café, você tinha que ter muito terreiro, né? E também tinha o processo do café que cai no chão, que os lavadores de café que você tinha que lavar, enfim. Para isso tudo hoje, o terreiro às vezes até diminui bastante a área de terreiro com esses secadores. Então, são verdadeiras indústrias mesmo, né? É uma coisa assim, dá gosto de ver. É uma fazenda modelo que existe, que volta a falar de novo na Flávia Lanche, que eles foram o primeiro a exportar. Lá na fazenda deles, eles, desde o início até o final, sai o café embalado, se quiser torrado, se quiser moído, se quiser em sacas de 30 quilos, 60, para exportar, sai de dentro da fazenda dela, é tudo na fazenda dela. Parte agrícola, parte industrial. Então, você lavar o café, terreiros suspensos, que não são mais no chão, em telas. Então, tem de tudo. A evolução assim é fenomenal. E como aumentou a produtividade, se você fosse ter muito terreiro, você perde muita área também da fazenda, né? Então, você foi fazendo essas partes a indústria, né, foi desenvolvendo maquinários para que acelere esse processo aí, porque também tem um limite, né? Não pode se entrar a estação de chuvas, né? Café agora começa abril e final de julho aí está finalizando a colheita. Tem que ser... E mesmo porque você tem que colher para deixar a planta apta para a próxima safra. Se ficar muito tempo, prejudica a produção seguinte. E ao mesmo tempo pegar o período fora de chuva para você poder processar e armazenar isso. Sim, sim. Né? Daniel perguntando aqui a respeito de armazenagem mesmo, que é esse tema, né? Até quanto tempo ele pode ficar armazenado in natura? É o seguinte, o ideal é máximo 1 ano, né? A gente não deixa mais que 1 ano esse café. Agora, tem várias formas de se armazenar. O normal é você armazenar ele já fora do coco do café, né? Só o grão. Mas tem gente que armazena em grão, em coco. Em coco talvez dure mais. Vai dar outros sabores também. Tudo isso vai passando o tempo. Desde que você colhe o café, como é um fruto, ele está no coco, ele está meio protegido, aquelas características dele, né? Você tirou do coco, ele já está aquele grão verde, ele já está perdendo algumas propriedades. A partir do momento que você torra ele já vai perdendo outras, como aroma, tudo. Aí você moe, aí mais rápido ainda. Depois que moer, se deixar um café moído muito tempo, a hora que você coe, nem sente cheiro mais, você não vai sentir o aroma do café, né? Então, assim, nada que impeça de ficar 2 anos um café armazenado, mas ele vai perdendo as propriedades, né? Então, o ideal é que no máximo 1 ano. E logo que você colhe também, não é bom também já fazer a torra, não. Você esperar aí uns 2, 3 meses para ele dar uma igualada, que a gente fala, né? Então, passo a passo aí de todo o processo de produção para dar realmente essa ação de qualidade. E é interessante pensar nisso, não é? Que você tem, como você cita o caso da Flávia aí, toda a estrutura
concentrada, se economiza também com o ciclo de transporte, né? Porque às vezes produz aqui, vai lá, processa lá e de lá armazena acolá, né? E acaba tendo um custo agregado aí que, se você consegue concentrar, você... Sem dúvida, sem dúvida. Tudo isso pesa muito. Agora, não é qualquer pessoa, é muito difícil ter o que eles têm lá, né? Porque você ser bom em todas as etapas, você tem que ter eles são 100 e tantos funcionários, para você ter uma ideia, lá na fazenda. Realmente parece uma cidade, né? Então é um negócio maluco. Mas eles criaram essa estrutura. Então eles não vivem só do café lá também, deles. Eles compram o café dos outros, já montaram uma holding, eles vendem café dos outros também nesses países, não só os dele, né? Então, porque para bancar uma estrutura dessa, como eu falei, não é bom você... No leite tem muito isso, né? Às vezes o cara é muito bom produtor, mas se você for querer invasar, transportar, depois estrutura de recebimento, é um negócio complexo, né? Mas eles têm lá 2 filhos que são aviões no sistema aí que dão e uma valorização, isso é importante, não só para o café, mas para tudo hoje. Mão de obra. Sim. Não adianta você ter a melhor máquina do mundo, ter o melhor, se você não tiver uma mão de obra top, que se sinta participante do processo, porque você não segura funcionário só hoje, só com salário. Salário ajuda pra caramba. Mas quando a pessoa tem aquele amor em fazer, sabe, no concurso, fazer o café, que eu tomei conta, está sendo campeão e tá, então você valorizar o funcionário é muito importante no processo. Caio também com uma questão. O Brasil sempre foi, né, o grande produtor no mundo e tal. Com quem a gente concorre hoje, além da Colômbia? Tem cafés arábicas, acho que o nosso maior concorrente mesmo em termos de qualidade é a Colômbia, né? Tem o Vietnã também, tem os cafés conilons, né, que a gente fala que são cafezais muito mais produtivos, mas que a gente não consegue tomar o café puro, mas ele encorpa, ele é feito blend, né? Inclusive esse ano, para a gente que mexe com café, aconteceu uma coisa muito peculiar, que nunca tinha acontecido. O café Conilon, geralmente, ele é metade do preço do café arábica. E ele chegou a quase igualar o preço. Ele fez com que empurrasse o preço da arábica até, para não haver esse limite aí ser ultrapassado, né? Mas, em suma é isso. A gente produz praticamente aí 60 milhões de sacas, né? Quer dizer, quase ninguém compete com a gente mesmo assim em termos de quantidade e de qualidade. É a Colômbia, que tem esses cafés e tem também um marketing muito grande, mas como eu te falei, não tem o melhor café, tem o café que você está mais acostumado a tomar, adequa ao gosto e você tem que ter padrão desse café. Em quantidade a gente é imbatível, né? O nosso maior comprador, que mais consome café, é os Estados Unidos, né? E o segundo país consumidor de café é o Brasil, que eu acho que já está ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Seremos o primeiro país consumidor de café no mundo, muito por causa também desses cafés especiais, que as pessoas estão, quem não tomava e está tomando em função não só do sabor, mas como do glamour que a gente fala, né, do café. Exato. E também nessa questão, né, de como isso se processa, né, você pega os Estados Unidos, né, é uma quantidade, né, você pega o copo tradicional de café americano, para a gente era um absurdo no início, muito café gelado, né, um café um pouco mais aguado do que a gente está acostumado, né, então também tem essa gama, essa diversidade. A gente com as redes, né, com as franquias, provou um pouco disso por um tempo, né? Mas alguns se adequaram, outros não, tem esse perfil. Também aqui, quando a gente fala dessa produção mundial, né, desse estilo aqui, a Danila perguntando aqui, né, em exportação, etc. Tem local que não tem entrada, que café, né, é difícil, né? A gente acha que... Assim, que tenha restrição, não. Talvez ele não tenha entrada por culturalmente falando, né, valores culturais, ou até talvez por intrínseco ao cultural, um financeiro, né, no seu hábito, mas eu acho que não tem nenhum país assim de restritivo a café, não. E até porque a questão tem toda a regra, tem todo o regramento, etc., mas é um produto um pouco mais simples do que a carne, quando a gente compara, né, por exemplo, né, a gente vê aí vários problemas, mesmo com todo o rastreio, produção brasileira, mas tem ainda
né, locais que a gente tem dificuldade de entrar. A gente tem que estar bem atento com vamos dizer, essas imposições restritivas aí para... não tem... Pode ter um pouco a ver com a parte de sanidade, mas é o econômico que manda. Então, quando você tem, e a agricultura e a pecuária, enfim, é uma competição mundial de empresas, né? A fazenda é uma empresa também, né? Empresas rurais. E o Brasil, a gente leva uma vantagem muito grande, né? Que é um país imenso no hemisfério sul, e que aqui a gente faz... No hemisfério sul, qual é a característica nossa? A gente tem sol e luz aqui, e água praticamente, o ano todo. Lá não, lá neva. Então lá eles fazem uma safra por ano, né? E aqui a gente pode fazer até 3. Então, se for para competir no mano a mano, no pau a pau, eles perdem. Então eles têm que criar certas restrições, sejam elas sanitárias ou trabalhistas, ou qualquer que seja, para ver se eles conseguem minimizar essa grande diferença que a gente tem, geograficamente falando, em relação a eles com a agricultura e pecuária. E a gente vê isso, né? Desculpa sanitária sempre é a primeira, né? A gente vai lá, faz o aperfeiçoamento do processo, atende e aí eles colocam mais uma barreira. É até mais do que isso. Não recentemente, mas na última década a gente teve o boi subindo e tal. Então os países que importam também, que não querem comprar caro. Aí o que eles fazem? Tivemos com soja também. Porque na China mandaram um navio que tinha restos de produtos químicos na soja. Então, o preço da soja estava subindo, aí despenca. Aí no Brasil, teve uma vaca aftosa na divisa com o Paraguai lá. Para de subir o preço. Só que o que acontece? Esse navio que a gente viu de soja, ele não foi jogado fora. Ele só teve a função de falar que abaixou o preço. É um negócio muito... É o econômico mandando forte, né? E usando, entre aspas, nesse caso, o sanitário, né? Como desculpa para conter, às vezes, uma alta do interessado comprador naquele produto. Perfeito. Também é bacana, né, quando a gente pensa aí em toda a estrutura de mercado, né, global que a gente tem, mas é um produto do país que ele é interessante isso, né? Ele também atende o mercado interno, não é? E a gente vê isso, né? Em alguns momentos, né, o mercado externo está mais propício, outros momentos o interno está mais propício, então você também consegue ter esse fôlego aí. Isso é uma grande... Acho que das commodities, a gente tem essa vantagem, né? Sobre outras commodities. Eu falo porque eu produzo praticamente commodities na fazenda, né? A gente produz soja, milho, café e cana, tudo commodity. Mas sobre o café, a gente tem um controle maior, a gente pode ter um controle maior, tá? O meu café, embora eu não... depois que eu produzo o grão e ensaco ele verde, aí eu paro por aí, mas até aí, até a colheita do meu café, eu mando nele, entre aspas, né? Eu defino, porque eu tenho a colheitadeira, eu colho quando eu quero. A cana minha, por exemplo, é uma commodity. Eu planto, cuido, só que a colheita, mesmo se eu tiver a colheitadeira, eu não controlo, porque a usina tem que falar, não, pode mandar a sua cana agora. Quem recebe é que... O café não, eu colho, eu armazeno. Antigamente a gente armazenava na propriedade, hoje está inviável, porque roubo está muito sério isso. A gente já colhe, nem fica, já manda direto para um armazém, né? Então, o café você fecha esse ciclo do plantio à colheita, você domina ele. E soja, milho não, você já colhe a soja, no caso, você já vai mandando para o brejeiro, ele já vai moendo a tua soja e vai usando, e sabe, você não tem esse controle, né? Você tem lá um número específico. Então... Nessa parte, o café tem uma grande vantagem, realmente. Sem dúvida. Você tem um controle mais aí apurado, não é? Também aqui, o Igor, né, parabenizando aí pelas curiosidades, pela fala a respeito do café e perguntando, né, se é possível ainda a gente ter desdobramentos no selo. Né, a gente estava falando aqui, né, especificamente, né, do nosso, de ter características específicas aqui da região que gerem outro selo, ou você acha difícil? Não, selo da Alta Mogiana é esse com essas características que já tem, né? A altitude é muito importante e geográfico, não tem como ser da Alta Mogiana se não for da região, né? Agora, outros selos existem, existe o selo
do café de Minas, lá do café do Cerrado, de Minas, da Mantiqueira, da Serra. Cada um faz seu selo, a sua IG, né, sua identificação geográfica. Mas da Alta Mogiana não tem como, é esse mesmo. E Carlos aqui perguntando a respeito das variedades, né? Olha, a gente tem a questão geográfica da Alta Mogiana, mas todas as variedades são as mesmas, adaptadas para a região ou não? Aí que tá, são duas coisas, né? Como eu te falei, tem dois tipos, o Conilon de café, que é um tipo de café, e tem o Arábica, sabores diferentes. Dentro do Arábica, que é o que a gente produz, que é o café mais saboroso, que é palatável, aí tem uma enormidade de variedades. Aí o que determina a variedade não é assim, a cada ano há desenvolvimento para que seja mais produtivo, para colher mais, para dar menos doença. Então, a variedade é que mais se adapta à região, né? Num passado remoto, aí de 2 décadas, lançou um café que chamava Ubatã, eu me recordo bem, a gente plantou, inclusive, altamente produtivo. Só que só ia quando não aguentava seca, brava, não foi legal. O que aconteceu? Mas era um café bom, jogou fora? Não. Cruzou com o Catuaí, que é um café da região também resistente, à seca, à poda. Então, hoje tem um café que chama Arara, plantei na fazenda, altamente produtivo e resistente. Então, as variedades você vai cruzando geneticamente e vai aperfeiçoando. Tá? Então, a variedade dentro do Arábica é aquela que for mais produtiva e menos suscetível à doença daquela região. Muito bom. Beto, quero agradecer sempre aqui pelo carinho, pela atenção conosco, parabenizar em seu nome aí, não é, a todos os produtores, enfim, a toda a cadeia produtiva do café, né, esperar que a data de amanhã, né, mais que uma comemoração, seja cada vez mais um incentivo para o desenvolvimento da produção e ficar sempre o convite aqui para participar conosco. Puxa, Luciano, eu adorei vir aqui, sempre gosto muito de estar aqui, né, e falar de uma coisa que a gente é apaixonado, inspira a gente. O café de todas as lavouras, eu te confesso, eu falei várias que eu toco, mas a que mais me inspira é o café. É uma lavoura muito bonita, a florada do café, o aroma, enfim, a beleza do fruto. Então, é muito mais do que só o comercial para mim, o café. Exato. Tá? E sempre que for convidado, estarei aqui. É um prazer estar aqui. Que Deus, todos fiquem com Deus aí.